Paz e graça, irmãos. Olha eu aqui de novo. Irmãos, obrigada por mais uma vez estarem aqui. Hoje foi um dia de visitação do Espírito Santo, tive muitos compromissos. Me perdoem por não ter gravado mais cedo. Estou me esforçando por esse canal. Para mim é um desafio, mas estamos aí para fazer a vontade de Deus. Hoje eu quero meditar em Atos 12, onde vai falar da prisão de Pedro pelo rei Herodes, e um tempo onde tinha acabado de acontecer a visitação do Espírito Santo, onde ele foi derramado no dia de Pentecoste, né? E Pentecoste significa 50 dias. Jesus, ele ressuscitou, ele ficou 40 dias depois que ele ressuscitou. Então imagina que ele ficou 40 dias depois que ele ressuscitou, andando com os discípulos. Quando ele sobe no monte, a sua última vez, onde ele vai para os céus já, ele fala que para eles não sair de Jerusalém, para eles ficarem em Jerusalém, que lá que o Consolador se manifestaria ali, né? E no 50 dias, não vou saber se é 50º dias, né? Eles chamam de Pentecoste, de penta, né? Que quer dizer 50 dias. O Espírito Santo visita. Começa ali os mártires, começa a perseguição contra os seguidores de Jesus. As pessoas ainda não se acostumaram com aquela mensagem, porque a lei de Moisés ainda era muito ferrenha, é nos dias de hoje, mas naquele tempo era pior, porque ainda era uma coisa muito recente, as pessoas não se acostumavam com a graça, era uma coisa muito recente e nova para eles não entendiam, apesar de ver toda aquela manifestação de Jesus e seus milagres, ele ressuscitar, né? Mesmo assim, muitos ainda duvidaram. E aqui temos o rei Herodes, que além de matar a espada Tiago, ele prende Pedro, porque ele viu que o povo judeu se alegrava com essa manifestação contra eles. Então os judeus ortodoxos, eles gostavam de ver os seguidores de Jesus sendo perseguidos e maltratados, né? E a igreja estava muito forte nesse tempo, porque Jesus ele tinha acabado de ressuscitar, ele subiu aos céus, a igreja estava forte, a visitação do Espírito Santo era muito recente, então eles estavam cheios do Espírito Santo, não tinha nada que parava eles, nada, absolutamente. Inclusive, um pouco depois, vai acontecer a visitação, onde o Senhor ele visita Paulo no meio a caminho de Damasco, e Saulo se torna Paulo. E aí vem a outra história, né? Mas falando de Pedro, essa passagem Deus falou muito comigo no dia de hoje. Eu não ia pregar isso, eu ia falar de outra mensagem. Eu tô devendo algumas mensagens para os meus irmãos que fizeram pedidos, eu vou pregar, vocês esperem. É muita mensagem. E o Senhor, ele é autêntico, né? E eu também sou autêntica. E hoje o Senhor me visitou com essa palavra. Irmão, se você for ler aqui, ó, no versículo do capítulo 12 de Atos, no versículo 5,
vai falar assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração. Versículo 4, ele fala assim: E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Sendo 2 na porta, na frente, e 2 amarrados com ele, com as correntes, né? Aqui, ó. Quando Herodes estava para fazer na mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo. Pedro estava dormindo na prisão, guarde isso. Pedro estava dormindo na prisão. Entre 2 soldados, ligado com as cadeias que são as correntes, e os guardas da porta que guardavam a prisão. Então ele tinha guardas com ele, algemados com ele, porque eles eram homens tão cheios de Deus e faziam tantas maravilhas em nome de Jesus que eles temiam eles, então eles colocaram muitos grilhões neles. Amarrou os pés, amarrou as mãos com as correntes e colocou os guardas junto para não ter risco dele sair dali. E colocou mais guardas na porta, no portão. No versículo 7, vai falar assim: E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Caíram-lhe das mãos as cadeias. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez. Disse-lhe mais: Lança as costas da tua capa e segue-me. Saindo o seguia e não sabia se era real, que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava de que via uma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, ao qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Eu vou ler até aqui. Vou dar continuidade nas falas. Irmãos, imagina que Pedro, ele estava apaixonado por Jesus. Ele estava assim, ele andou com Jesus, ele viu as maravilhas que Jesus fez. Ele conheceu Jesus antes, durante e depois. Ele teve experiência com Jesus em carne, na ressurreição e depois com o presente da presença do Espírito Santo. Então Pedro, ele foi um cara privilegiado. Então assim, ninguém parava Pedro. Pedro, ele tinha alegria de andar com Jesus. Para ele era um prazer padecer por Jesus. Ele não via problema. Você vai ver alguma passagem aqui, eu não vou lembrar onde está escrito. Mas tem uma hora aqui, eu acho que até na carta de Atos mesmo, onde Pedro pega e diz para eles, ele vai ser preso, ele é preso pelos sacerdotes. E eles falam assim: você não fale mais desse Jesus, você está proibido. E senão nós vamos prender você de novo. Aí Pedro olhou para eles e falou assim:
Vocês acham mesmo que eu vou parar de falar dele, sendo que ele me falou para falar? Vocês acham que eu vou dar ouvidos a quem? A vocês, que são homens, ou a ele, que é Deus, que ressuscitou o filho dele? Vocês o crucificaram. E nós somos testemunha do seu mover, de que ele é filho de Deus. Eu sempre costumo dizer que o original não se desoriginaliza. Aprendi isso com o irmão Messias, um querido, um amigo da fé. Eu falo isso para as minhas amigas, para as minhas irmãs, que o original não se desoriginaliza. A verdade, quando você conhece, ela vai prevalecer. Você não vai acreditar em qualquer ladainha. Você não vai cair em qualquer conversinha. Você não vai ouvir as mentiras de Satanás quando ele começa a falar aquelas baboseiras, sabe? Você não vai conseguir, você não é capaz, você não vai dar conta. Ladainhas. Porque Jesus nos deixou uma mensagem. E ele podia falar porque ele padeceu. E ele falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, o nosso Senhor já nos deixou uma mensagem de ânimo. E ânimo, irmãos, não é uma motivação. Ter bom ânimo é você ter convicção daquilo que você segue. E aquilo te traz um ânimo. É uma verdade que você carrega. Então, ter bom ânimo é você ter convicção. Quando teu pai fala assim: você é linda, filha, você é linda, você carrega uma convicção. Aquilo ele foi gerando em você, aquele elogio, e aquilo foi crescendo, aquilo foi crescendo. Quando alguém fala pra você: você é feia, sendo criança, a criança vai olhar pra ele e vai falar: meu pai falou que eu sou bonita. Por quê? Gerou convicção, uma verdade, um exercício diário que foi aplicado. Na convivência do seu pai, vendo que o seu pai é presente, ele foi gerando verdades dentro dessa criança. Essa criança não vai ouvir ninguém. A falta de paternidade, a falta de identidade vai fazer você acreditar em Satanás. A falta de conhecer o teu pai vai fazer você acreditar em Satanás. A falta de confiança vai fazer você ficar preocupado e ansioso. E a palavra de Deus diz que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Porque basta cada dia seu mal. A ansiedade nos deixa inquietos. Pedro estava dormindo na cadeia, irmãos. Ele estava amarrado com correntes, com 2 homens, e ele estava dormindo. Quais são as correntes que você está algemada? São as suas dívidas? É alguma doença? Seus filhos que estão nas drogas, na prostituição, na fornicação? São seus medos, sua insegurança, sua falta de confiança? Talvez são seus pais que criou em você uma rejeição. Quais são os seus grilhões? E o que são essas pessoas que estão ali do teu lado, como se fosse 2 pedras no seu caminho para te impedir? Não é só os grilhões, mas tem 2 pessoas, tem inimigo por toda parte. A palavra de Deus diz que o inimigo seria os de dentro da nossa casa. E inimigo dentro da nossa casa não quer dizer que a sua família te odeia. Quer dizer que o diabo te odeia. E ele não vai usar um estranho para te machucar, que não vai te machucar. Você vai ser machucado pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu marido,
porque é alguém próximo de você. O Satanás, ele vai usar a quem você ama, ou alguém que você gostaria que te amasse, que são a tua família. Pedro, ele tinha convicção de quem ele servia. Ele conhecia o Deus dele. Ele dormia. Eu acho que ele lembrou de Jesus dormindo no meio da tempestade. Jesus dormindo na proa do barco ali, tempestade correndo solta ali. E Jesus dormindo. Acho que ele lembrou, né? Ele falou assim, tô conjecturando aqui. Meu Senhor dormiu no barco. Eu acho que eu vou tomar um cochilo. A tempestade comendo solta. Eu lembro que eu andei nas águas, mas quando eu ouvi o barulho da tempestade, eu afundei. Se quer saber? Eu não vou fazer isso de novo, eu vou confiar. O descanso dele, o sono dele, é a própria confiança em Cristo. Quando ele dormiu, ele disse assim, eu confio em ti, Senhor. Estou te esperando. Vou dar um cochilo enquanto o Senhor não chega. O Senhor envia um anjo. E a Bíblia vai dizer assim, despertou dizendo, levanta-te depressa. Quando ele falou, levanta-te depressa, automaticamente, de repente, caiu os grilhões dos seus pés, das suas mãos. E aí ele fala, cinge-te. Ele fala, cinge-te e ata as tuas alparcas. Ele fez assim, lança as costas a tua capa. Irmãos, aqui está falando de armaduras espirituais. Efésios 6:10. Quando Deus ele tem algo para você, ele é maravilhoso, ele não vai vir assim, ele não vai vir te avisar, ele vai vir. É no de repente. De repente, tudo vira. De repente, as cadeias caem ao chão. De repente, nós recebemos o favor do Senhor. De repente ele aparece e tudo fica bem. Mas tudo isso só acontece porque você confiou. Tudo isso só acontece porque você entregou. Salmos 37 diz assim, deleita-te no Senhor. É o que Pedro fez. Confia no Senhor, é o que Pedro fez. Salmos 37. Espera no Senhor, é o que Pedro fez. E Ele concederá o desejo do teu coração. E foi tudo tão rápido que aqui vai dizer que Pedro achou que era uma visão, porque foi tudo assim, tipo... Versículo 11, tornando em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou um anjo para me livrar da mão de Herodes. Lembrando que Herodes ia de manhãzinha buscar Pedro para ver o que queria fazer com ele. Se ia matar, se ia espancar, se ia lançar para ele ser apedrejado pelos judeus. O que está faltando para você confiar? Irmãos, a pior prisão que existe é aqui, ó. Pedro, ele não estava preso. Pedro, ele era um homem livre. Porque se Pedro tivesse preso, ele não seria solto. Ele foi solto porque, na verdade, ele nunca foi preso. Na verdade, aquelas correntes eram correntes que aparentavam uma circunstância naquele momento. O diabo, ele não quer que você seja curado, não é porque você é doente.
A Bíblia fala que Jesus disse na cruz: está consumado. Está consumado é está pago. Ele levou sobre si as enfermidades, os nossos pecados, pagou as nossas dívidas, que no caso foi o pecado. Está consumado. Se está consumado, está pronto. Está consumado, está pronto, está pago. Então, não somos nós que somos curados depois. Na verdade, nós já temos a cura. O diabo rouba a nossa cura. Quando você fica doente, você declara: eu estou curado em nome de Jesus. Você toma para si o que está nas regiões celestiais. Jesus, ele falou assim: ressuscitou comigo todos aqueles que confiam em mim, herdando com Deus, herdeiro com Cristo, co-herdeiro com Cristo, que estão assentados nas regiões celestiais. Então você pega como resgate por fé e traz à existência aquilo que não existe. Então já existe. Quando você não confia, não é que você aceitou a derrota, você não aceitou a graça. Você não aceitou o que você já possui. É como se alguém quisesse te dar um presente, o teu pai quisesse você falar: não, eu prefiro passar necessidade. Porque para mim isso aqui é mais real do que isso aí. Só que para você adquirir essas coisas, você tem que ter fé. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? A chave é a fé. Hebreus 11 fala: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. Então você já tem, mas você precisa se posicionar e tomar posse. A confiança de Pedro revelou que já estava pronto. Por isso ele foi livre. Todos aqueles que se levantam contra você, para fazer você perecer, vão cair por terra. Abençoarei os que te abençoar, amaldiçoarei os que te amaldiçoar. Versículo 18. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes procurou e não achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. Partindo da Judeia para Cesareia, ficou ali. E ele, irritado com os de Tiro e Sidom, mas estes, vindo o homem, comum acordo ter com ele, obtendo amizade, que era camarista, rei, pediam paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. Num dia designado, vestido Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática. O povo exclamava: voz de Deus, e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. Comido de bicho, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. O inimigo que tentou abater Pedro morreu. O que aconteceu? Ele era rei, né? Ele viu o que aconteceu com Pedro, ele se irritou, mas depois ele seguiu. E num momento ali de glória, o povo exclamava dizendo: voz de Deus, ei, voz de Deus. Ao invés dele receber isso e mandar para Deus: não, eu sou homem, não digam isso, deem glória a Deus. Ele recebeu a glória. Porque ele recebeu a glória,
A Bíblia fala que bichos apareceram e comeram ele vivo. Comeram ele vivo. A palavra de Deus diz que em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Quando você tiver com muito, dai graças. Quando você tiver com pouco, dai graças. Quando você estiver triste, dai graças. Quando você estiver doente, quando você estiver curado, quando você estiver, dai graças. Nada foge do controle das mãos do Senhor. E se você receber elogios, se você receber você é isso ou aquilo outro, dê glória a Deus. Porque se você receber, a Bíblia fala que é primeiro o orgulho, depois a queda. E foi isso que aconteceu com Herodes. Ele recebeu a glória. Voz de Deus. Então aqui tem alguns ensinamentos, essa palavra é muito mais profunda, mas eu não quero me estender muito para não ficar fadigante. Eu tenho um tempo no meu coração aqui na mensagem e eu não quero passar. Em resumo, não há prisão nesta vida e nem no inferno, nem nesta terra, que Deus não venha quebrar, destruir, destronar. Destronar fala de príncipes, príncipes do mal, principados e potestades, destronar príncipes, tronos do mal, destronar. Não há nada que o Senhor não possa fazer. A questão é, nós temos fé para isso? Nós temos confiança para isso? Nós cremos para isso? O seu Deus é do tamanho da sua fé. Que tamanho é a sua fé? Qual é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho do seu descanso? Qual é o tamanho da sua confiança? Qual é o tamanho do seu tempo com Deus para que você tenha confiança nele? Porque como que você vai confiar em quem você não conhece? Como que você vai crer em quem você não tem relacionamento? Você não tem um tempo separado? Agora eu vou falar com meu pai. Este é o tempo que eu tenho com meu pai. Nada nem ninguém vai tirar esse momento que eu tenho com ele. A prisão de Pedro não prevaleceu. As cadeias não prevaleceu. Os inimigos amarrados com ele não prevaleceu. Não prevaleceu quem estava no portão de guarda. Não prevaleceu a primeira guarda, a segunda guarda e a terceira. Deus me fala de terceiro céu. Primeiro, que é onde a gente conhece, segundo é as galáxias, terceiro céu são as regiões celestiais ali, onde está o reino de Deus. O Senhor quer rasgar o céu sobre a sua cabeça. Quando ele fala do terceiro, da terceira porta, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, ao qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído percorrer uma rua. Glória a Deus. A porta de ferro se abriu sozinha. Ele fala assim, ó, passaram pela primeira, segunda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, ao qual lhes abriu por si mesma. O Senhor quer abrir as janelas do céu sobre a sua cabeça, mas Ele precisa que você confie nele. Eu falo por experiência, irmãos. Eu tenho uma situação em relação à minha mãe, que eu quero que Deus rompe. Ele tem se mostrado, tem se revelado,
E Ele vai revelar mais e mais a sua glória. Uma coluna de ferro. É uma muralha de ferro para mim. E o Senhor está abrindo essa muralha de ferro. Irmãos, eu não saio daqui enquanto eu não ver a glória de Deus. Eu não vou parar de orar, interceder e crer enquanto o que tem nas regiões celestiais para mim não se revelar para mim. E eu tenho que pegar igual eu tô pegando essa blusa aqui. Igual eu pego nessa caneta. Traz à existência aquilo que não existe, aquilo que eu não vejo, aquilo que os meus olhos não estão vendo, mas os meus olhos da fé já tomou posse. Irmão, se para ser crente tem que ser meio doido da cabeça, não pode ser muito normal. Se for muito normal, você não vai crer, irmão. Como que você pode dizer que você é curado? Você tá doente. Existe, isso é coisa de doido, gente. Não é coisa de gente que bate bem das ideias, não. Gente normal não é crente. Crente tem que ser meitando a cabeça. Eu não sou normal. Eu não sou normal, não. Mas eu sou, como diz a minha mentora falecida, Maria Andrade. Minha querida Karina, nós estamos loucas de certo, ela falava. Vão dizer ainda, minha querida filha. Ela me chamava de minha filha. Nós estamos loucas de certo. Eu estou louca de certo, irmãos. Hoje, o diabo veio fazer piada aqui e eu ri da cara dele. Eu comecei a profetizar sobre prosperidade. Sobre prosperidade. Profetizando. Sobre a vida da Lara, profetizei sobre a nossa vida. Aí, a minha mãe passa, olha, o inimigo usa a boca dela e fala assim. Engrossou até a voz. Falou assim, você não sabe que a palavra de Deus diz que um rico não pode entrar no reino de Deus? É mais fácil passar um camelo dentro de um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eu falei, mas a palavra também diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ela virou as costas e foi pro quarto. Cadê o Satanás? Assim como Jesus no deserto. Vocês imaginam Satanás no deserto falando assim para Jesus? Se joga daqui. Porque não está escrito que se você se lançar e tropeçar, os anjos, ele vai dar ordem aos anjos para que você não caia. Jesus responde, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí ele fala de novo, não está escrito? Porque ele sabe que não ia pegar Jesus de outra forma, você entende? Então o Satanás ele vai vir na sua fraqueza. Ele não vai te dar um doce se você gosta de salgado. Ele não vai te dar cigarro se você não fuma. Se você gosta de bebida, ele vai te dar cachaça. Se você gosta de droga, ele vai te dar droga. Se você é vaidoso, ele vai usar a vaidade para te contaminar. Qual que é a tua fraqueza? Você precisa identificar a tua fraqueza. Eu sei qual é a minha fraqueza. Ele não pega mais, não mais. Porque eu já identifiquei de tanto cair, irmãos. De tanto cair. De tanto me lascar mesmo, sabe? Beijar mesmo o chão. Eu identifiquei, essa é minha fraqueza, então eu vou tomar cuidado com isso. Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo na fé, ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus é quando você conhece a Deus e se conhece, e aí você conhece as suas fraquezas. Então, eu quero dizer para vocês, você precisa conhecer o teu Deus. Eu sempre friso isso nas mensagens. Conheça o Senhor, medite na palavra dia e noite. Pedro conhecia Jesus. Pedro sabia que ele ia vir.
E foi tão rápido que ele sai pra rua e ele fala assim, gente, eu tava sonhando, isso foi uma visão. Ele chega lá com os irmãos e fala, gente, eu tô me acordando ainda. Que a Bíblia vai falar assim, caindo em si, ele viu que foi um anjo que foi enviado lá e ele saiu da prisão. Vai ser tão rápido que o Senhor vai fazer na tua vida, a visitação do Espírito Santo, a glória que ele vai derramar em você, a obediência, a santidade que vai visitar a tua vida, o convencimento do pecado, da justiça e do juízo que vai fazer você se arrepender, entender que você precisa buscar o reino de Deus primeiro, você saber que confiar em Deus vai vir todas as demais coisas, não precisa você se preocupar, não precisa. Vai acontecer de uma forma tão avassaladora que você vai falar, meu Deus, nem parece que eu estava passando pelo que eu estava passando. E assim foi Pedro. E assim eu convido você. Qual é a prisão que você está? Ela é maior? Ela é o que vai prevalecer na tua vida? Ou é aquilo que você confia que o Senhor faça na sua vida? É aquilo que você tem confiança no Senhor, a palavra de Deus? Ou é o que prevalece ali, as circunstâncias que estão na tua vida? Fique com a palavra, em nome de Jesus. O Senhor teu Deus vai fazer em você o impossível acontecer. Creias e verás a glória de Deus. Assim como Pedro viu, vai ser de repente e você não vai entender nada, você só vai ver que você venceu em Cristo. E que vale a pena ser fiel, vale a pena você ser obediente, vale a pena você confiar no Senhor. Vale a pena, porque o Senhor sabe de tudo que você precisa. Ele sabe das suas necessidades. Não tem o porquê você crer nessas coisas que você vê se antes elas não existiam e existia Ele primeiro. Ele existia antes de tudo existir. Quem sabe mais? As circunstâncias que são sintomas ou aquele que sabe de todas as coisas que pode dar a última palavra na sua vida? É Ele quem dá a última palavra, é Ele quem dá a última palavra. Não é o médico, não é a justiça, não é os teus pensamentos, não é a acusação de Satanás. Quem dá a última palavra é Deus. E Ele pode vir te visitar de madrugada, porque Pedro foi visitar de madrugada. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que Deus abençoe vocês. Fique com essa palavra. Medite nela durante a semana, que o Senhor vai falar com você. Deus abençoe. Um beijo, um abraço. Fiquem na paz.